Meus queridos, eu queria falar que o ser humano ele tem duas desvantagens. Primeiro, que ele nasceu em pecado. E segundo, tem um agente maligno que cega o entendimento de nós, seres humanos, para que a gente não se volte para o nosso Deus. Lá em 2 Coríntios 4,4 diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o diabo, ele não quer que o ser humano ele se converta dos seus maus caminhos. Ele quer cegar o ser humano, seduzindo. A pessoa que não é convertida a Cristo já pertence ao maligno, porque já faz a vontade dele. A pessoa que não é convertida a Cristo, ela já está num estado de condenação. Jesus Cristo mesmo disse que aquele que crê e ser batizado será salvo, porém aquele que não crê, ele já está condenado. O nosso estado, antes de se converter a Cristo, é de morto. E o morto, ele não pode se converter, porque o morto não tem sentido. O que o morto pode fazer? Não pode fazer nada. Está no seu estado terminal completo. O morto não tem sentido. Ele só espera ser sepultado. Mas lá em Efésios 2, versículo 1, diz assim: ele vos vivificou, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. Então, quando a gente estava em pecado, a gente estava num estado de morto. E Paulo, ele vai escrever isso para os crentes de Éfeso. Lá em Efésios tinha um pessoal que precisava ser doutrinado. Ele disse isso para eles: vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecado, mas ele vos vivificou. Então, a gente tem duas desvantagens. A nossa carne, que já é morta em delito e pecado, e a gente tem o diabo, que ele cega. Ele cega o entendimento dos incrédulos. Quem é incrédulo é quem não crê, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo. De que valia há uma luz para o cego? Não há valia nenhuma, porque o cego está cego, entendeu? Mas Cristo, ele veio para dar vista aos cegos. Quando ele esteve nessa terra, ele deu vista aos cegos. Mas não somente os cegos físicos, mas os cegos espirituais. E havia muito em sua época. Os fariseus, alguns judeus. Mas alguns se converteram. Como foi no caso de Paulo. Paulo era fariseu. Escreveu 2 Coríntios e Efésios. E a gente tem uma carne que milita contra o espírito. O que é militar contra o espírito? É estar em guerra. Porque até quando o crente ele se converte, ele tem que lutar, mas não por sua força, mas pela graça de Deus ele vence. Lá em Gálatas 5,17 diz: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, a nossa carne, ela é contra o espírito, e o espírito está em E maiúsculo, que é o espírito de Deus. Então, nossa carne é inclinada para todo o mal, para o pecado. Para o pecado, porque e o pecado nos afasta de Deus. Lá em Isaías 59:2, o profeta Isaías, sendo usado por Deus, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, nosso pecado, ele faz separação com Deus verdadeiro. Então, o diabo, ele nos cega para que a gente não veja a luz do Evangelho. Como ele nos cega?
nos enganando, nos induzindo ao erro. Mas é responsabilidade nossa, porque nossa carne é inclinada para o pecado. Entendeu? E e quem vive na carne, ele tem as mentes voltadas para as vontades da natureza carnal. Lá em Romanos 8 diz isso, Romanos 8:5 diz: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Então, a gente tem que viver de acordo com o Espírito. E isso só acontece quando a gente se converte. Quando a gente se converte. Porque quando a gente se converte, Cristo tira a nossa cegueira espiritual. E Ele nos dá o seu Espírito Santo para que a gente faça a vontade do Pai. E não mais aquilo que é do nosso querer, do querer da nossa carne caída em Adão. Porque a gente herdou, o pecado foi de Adão, mas Cristo morreu no nosso lugar e nos deu para nos dar a vida eterna e seu Santo Espírito. E quando a gente não deixa o nosso pecado, quando a gente não deixa, a gente vive nessa cegueira, nesse estado de mortalidade, o que a gente recebe em troca é a morte. E não só a morte física, a morte eterna, que é, como o livro de Apocalipse diz, a morte eterna, a segunda morte, ela é o inferno. Lá em Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Quando você está trabalhando para alguém, o seu salário é uma obrigação, não é um favor. Então, quando a gente peca, a gente recebe de salário a morte, que é uma obrigação. Mas na parte B desse versículo, depois que ele fala que o salário do pecado é a morte, vai dizer: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então a gente só tem a vida eterna quando a gente recebe o dom gratuito, que é a salvação em Cristo Jesus. Porque se os nossos pecados faziam a separação entre nós e o nosso Deus, Deus ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 diz isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que aquele que nele crê não pereça. Esse perecer é a morte. Esse perecer não é somente envelhecer, é a morte. Mas tenha a vida eterna. Então a gente tem que crer. Porque crer é obra de Deus. A gente tem que crer não por nossa justiça própria, mas crer na obra que foi feita na cruz. Porque Cristo, ele trouxe a reconciliação para nós. Ele trouxe a reconciliação. Romanos 6,23 diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus, 2 Coríntios 5:18-20. Então, a obra de Cristo na cruz foi para nos trazer reconciliação entre nós e nosso Deus, do qual estávamos separados, para que vivamos segundo o Espírito, não mais segundo a carne, aguardando a sua vinda, a sua glória. Porque aquele que crê nele não morre eternamente, mas tem a vida eterna. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8.
é dom de Deus, é um dom gratuito, é um presente que Ele nos dá. Então creia em Cristo e serás salvo. Amém.